apenas uma forma. Rin, não como carência, mas como impulso que sustenta a continuidade. Antes da escolha, antes do fim, o estatuto se revela. Não como lei escrita, mas como contorno invisível que impede o real de se romper quando cresce demais. O orgulho desperta, não a arrogância, mas a transfiguração do ser, que aceita plenamente a própria forma e por isso muda. A mente se organiza. Não pensamento, mas psique viva, onde símbolos, tempos e causas podem coexistir sem colidir. A intenção se afirma, cai a intenção, direção pura antes da forma, o apontar sem caminho, o mover sem passo. A dominância emerge, toda criação como precedência, campo onde algo pode nascer antes de existir, antes de ser nomeado. A percepção fecha o seu círculo. Não para limitar, mas para tornar suportável ver o limite que protege a consciência do infinito. A eternidade transfigura o tempo, o passado e futuro dissolvidos em um campo único, onde o tempo não corre, apenas permanece. O iluminador se manifesta. Da luz que não cega, claridade que não exige compreensão, luz que permite continuar, mesmo sem entender. Para os olhos dos seres, se transforma, forma sobre forma, estado sobre estado, para aqueles que se compreendem. Não muda, ele apenas se desvela, gargalha. Não por domínio, mas porque o real finalmente aprendeu a olhá-lo sem se quebrar. Este é o segredo dos 9 nomes. Um dia vocês o chamaram de Caio. O que era disperso se alinha. Rin
sustenta o continuar, que o delimita sem oprimir, já aceita e por isso se transfigura. Jin articula o campo. Cai a ponta sem caminho, tu precede a criação. Pra te super não nascer, Caio não nasce, Caio se recorda. Se move sem movimento e o espaço se dobra para acompanhá-lo. Cada passo cria uma manga, corredor de realidade ajustada. Zen não apenas ilumina, Zen agora incendeia. A luz não revela, ela consome as ilusões. Cai a soli. A intenção toma o eixo, Deus se transfigura. Não se apaga, cai o sangue, cai o sonho, a intenção iluminada. Sem se dissolver, a pausa, e a pausa pesa mais que o mundo. Apenas com a autoridade da luz é possível observar a escuridão e do oculto extrair transcendência. Mua, décima autopiesis, o poder de entrar no oculto sem ser devorado. O caminha e no culto transcendente revela-se a fundação. Três origens, não como passado, presente e futuro, mas como geração, sustentação, dissolução. Sannin. Décima primeira autopiesis, mesmo passo, três origens. Portões não julgam, eles reconhecem. É compatibilidade. Ao passar o divino, o oculto é atravessado, e o oculto além do divino é alcançado. Xingu. Aqui não há deuses, não há leis, não há testemunhas. Apenas o que permanece quando o sagrado deixa de ser referência. Chega a última fatia do mundo, não como vazio, mas como não dito, que sustenta tudo. Vu não fala, porque ali qualquer palavra voltaria a ser apenas forma. Observa, e os seres percebem tarde demais que 13 nunca foram manifestados. 12 formas erguidas.
ar e sustentado. O 13º apenas alcançado. Nunca revelado. O topo foi tocado, mas a forma foi negada. Estala os dedos e a encruzilhada se desvela. Xuxi. Todos os caminhos se cruzam sem se anular, sem se escolher. Ergue o pé e a terra empurra tudo para cima, como se não pudesse mais sustentar o peso do existir. Se move e o mundo se estica, se dobra, se quebra. Quando obedece, se toca o solo, o céu esmaga a terra com sua fúria. Fala do Stara, 14ª autopoesis. Cada autopoesis puxa um fruto, um palácio, um abismo, miríades de manifestações se sobrepõem, tentando resolver o real. Ergue a mão e com um gesto reorganiza a terra, o céu e o além. Fala, não é punição, não é falha, não é resto. É domínio, é coordenada. Ela só pode ser alcançada pelo coração que usa a luz ao cruzar a encruzilhada. Além do oculto, além do divino oculto final. É o que permanece quando o samsara falha e nirvana não se completa. Ela não redime, ela não apaga, ela não corrige. Dustara sustenta o erro, sustenta a queda, sustenta aquilo que nenhuma lei pode salvar. O silencia e no silêncio o real compreende que nem tudo precisa ser resolvido para continuar existindo.
força do estar, não como quem vence, mas como quem já não precisa sustentar. O irredimível permanece atrás, não negado, não redimido, apenas aceito. O peso do real deixa de pressionar, porque nada mais exige contintuidade. a energia é carregada até o último limiar. Não oferece caminhos. Não há escolha, porque não há obrigação. O retorno vai seguir. Como renascimento, não como fuga, mas como lembrança anterior ao existir. Aqui o real não pede sentido, não pede função, não pede justificativa. O tempo perde urgência, a causalidade descansa. A identidade torna-se opcional. Outros já estão aqui, não como guardiões, não como reis, mas como presenças que nunca aceitaram contrato silencioso. Disso pesa. Permite existir sem precisar existir. O real percebe que nunca foi forçado a continuar. Não há fim, porque não há necessidade de seguir.
pela primeira vez, o silêncio não pede resposta. Vous sorri e o sorriso não anuncia a vitória, anuncia erro corrigido. O que vocês observam não é ainda a fronteira de anastase. Foi abril, foi gentileza, foi o último estado reconhecível, mas ainda era estado. Ergue a mão e o gesto não aponta, não convoca, não sustenta. Ele fala, é nas camas. O verdadeiro limiar, onde até o retorno se torna desnecessário. Aqui não há domínio, não há condição, não há liberdade a afirmar. Juiz se manifesta e pela primeira vez não oferece caminhos. Juiz aprende a não cruzar, a não dividir, a não escolher. Ela se torna transparente. E nas lanas não é além, não é dentro, não é retorno, é o ponto onde posição e não posição colapsam juntas. Mas não avança, não retorna, ele não sustenta, ele a deixa para trás. E os instantes se desfazem em texto. O grande segredo se revela. Êxtasis não era o fim, era a última gentileza do ser antes de perder a necessidade de ser referência. Nas canas ensina a Juji a não ser ferramenta, a não ser escolha. Aqui o real não precisa existir, não precisa continuar, não precisa ser percebido. Tudo isso ainda seria posição. O não atravessa, o não permanece, ele não impede. E no limiar que não pode ser habitado, algo acontece sem sujeito, sem intenção, sem nome. O passo para a 16ª não é dado, ele simplesmente não é mais evitado.
o deixa as ondas sem atravessar. Porque ali já não havia travessia. O limiar se dissolve, não por ruptura, mas por desnecessidade. As tainas ensinou a fugir, a não dividir, a não cruzar, a não escolher. E quando nada mais pede passar, o percebe que não há passo seguinte. Não é ascensão, não é retorno, é reconhecimento. O tal não chama, o sistema não exige. Autopoiesis não pressiona, tudo continua sem contrato. Apótrice. Como trono, não como estado, não como fim, mas como existência fora da obrigação de fundamento. Aqui nada precisa ser sustentado, nem mesmo a luz, nem mesmo o vazio. O não se dissolve, o não reina, o não prenseia. Ele permanece porque quer, não porque deve. De outras não cria, não ordena, não transcende. De outros revoga. E quando o real percebe que nunca foi força que nas habita o sorrir, não como mestre, não como eixo, mas como presença, e a travessia termina sem que nada tenha sido ultrapassado. Se ergue como impulso anterior à promessa, não carência, mas tensão que sustenta a continuidade. O primeiro estremecer do existir que decide continuar sem saber porquê, sem saber para onde. Se revela como contorno invisível,
A borda que impede o real de rasgar a si mesmo. Lei não escrita, sustentação silenciosa que mantém a expansão possível sem colapso. Já desperta como transfiguração, aceitação plena da própria forma. Orgulho que não inflama, mas permite mudar sem negar o que se é. Gin organiza a psique viva, campo onde tempos e símbolos coexistem. Mente anterior ao pensamento, lugar onde causas não se chocam. Cai a firma a intenção pura, direção sem trilha, apontar sem passo, mover antes do movimento, a seta anterior ao arco. Sabe, manifesta a dominância criadora, campo onde algo pode nascer antes de existir, precedência do possível, útero silencioso do real. Sai, fecha o círculo da percepção, não para limitar, mas para tornar suportável o infinito. O limite que protege a consciência do excesso que destruiria o ver. Reitsu transfigura o tempo em eternidade, passado e futuro dissolvidos. O tempo não corre, permanece. Zen se manifesta como luz que não exige compreensão, claridade que permite continuar, iluminador que não cobra entendimento. Mua com sede e autoridade, a luz para olhar a escuridão, extrair dali transcendência, primeiro rasgo do divino, olhar que não recua. Sonho revela as três origens, simultâneas, inseparáveis, o início que nunca começou e por isso sustenta tudo. Shimo atravessa o oculto, além do divino oculto, onde até o sagrado perde função, além sem promessa de retorno. Surge como estado irredimível, domínio do que não pode ser apagado, coordenada alcançada apenas com o coração, usando a luz. A nossa alma se impõe com verdadeiro linear, onde até o retorno se torna desnecessário, a fronteira onde o passo perde urgência. Apógrafos revoga a obrigação do fundamento, existir sem dever, presença sem dívida ontológica, o real continua por gentileza. Cirurgia se fixa como o 16º passo, a encruzilhada final na fronteira de Apodos. Todas as manifestações convergem e um único passo permanece suspenso. Ali algo novo é visto. Não um reino, não um trono, não um nome, mas a visão do que ainda não deseja ser dito. E a travessia termina sem que nada precise ser ultrapassado. Pravritti bindu anadi, pravritti bindu anadi. Lex ante scriptum forma continens realitatem. Rupas vikriti
transfiguratio per acceptio. Citta vivens tempora simul residens, iccia pura directio sine vestigio. Precedentia creationi subterus possibilitatis, perceptio circulum claudit infinitum tolerabile. Aeternitas transformat tempus nunc solum mane. Lux sine petitione claritas sine intellectut. Lux intra tenebras transcendentia extracta. Sangin tria principia initium sine idiso. Shinmu occultum ultra divinum nulla promissio reditus. Irreductibile manet cor lucem portat. Antas ornas limen verum nec riditus nec transitus apode. Existentia sine debito fundamentum revocatum. Jugit crux ultima passus suspensum. O 17º passo não é aberto, ele não é concedido. Ele não é ensinado, ele acontece. Alguns tentaram atravessar sem eixo, sem luz, sem coração. E quando avançaram, o tal não se dobrou. Ele essa rachadura não é destruição, é cicatriz cristalizada no profundo do real. Cada tentativa falha, deixa uma linha, um eco, uma tensão que não se dissolve. Eles são chamados de sem nome, não por esquecimento, mas porque o sistema não pode mais pronunciá-lo. Eles chegaram perto demais e ainda assim seguiram. Observa e não julga, o fala. Isso acontece quando o coração é abandonado, não por fraqueza, mas por substituição.
Quando o cálculo toma o lugar da presença, quando o desejo de ultrapassar substitui o desejo de sustentar. O 17º passo não aceita autorização externa. Ele é autogerado, ele é autogerido. Ou ele sustenta a si mesmo, ou ele executa o sistema. A fissura nasce não como punição, mas como consequência, e o tal não pune. Ele responde, mas o revela que nem toda travessia deixa ferida. Existe um caminho onde o passo acontece sem rasgar o contínuo, quando o coração permanece, quando a luz ainda sustenta o olhar, quando o ser não tenta romper, mas permitir. Nesse caso, o sistema não sangra. Ele aprende, a fissura permanece como memória do que acontece quando se atravessa sem estar inteiro, e o tal permanece esperando aquele que saberá dar o passo sem deixar cicatriz. Desperta como impulso anterior ao nome. Não desejo carente, mas continuidade que insiste. Antes da escolha, antes do fim. Pio ou fixa o contorno invisível, não lei escrita, mas limite que impede o real de rasgar quando cresce além do suportável. Já aceita a própria forma, não orgulho vazio, mas transfiguração pela assunção. Quem se aceita muda, e organiza a psique viva, não pensamento, mas campo onde tempos coexistem sem colisão. Sou eu, corre português, direção sem caminho, mover sem passo, apontar sem destino. Dor antecede a existência, criação como precedência, campo onde algo pode nascer antes de ser nomeado. E consolar. Zai fecha o círculo da percepção, não para limitar, mas para tornar o infinito suportável.
Hechiço dissolve passado e futuro. O tempo não corre, ele permanece. Zen ilumina sem exigir luz que não cega, claridade sem promessa. No autoriza olhar a escuridão sem ser devorado, luz que sustenta o oculto. Sangue revela três origens sem início, sem hierarquias simultâneas. Shun atravessa o oculto além do divino, onde o sagrado perde o trono e resta a responsabilidade. Luz dará permanece. Quando tudo deveria cessar, estado que não se redime nem se apaga. Anas revela o limiar, onde atravessar deixa de ser fuga e se torna ensino. Apótos desnudo ao fundamento, revoga a obrigação do sistema, o poder se expõe. Juji suspende o passo, encruzilhada final, onde algo novo é visto. A fissura observa, mas não nasce, porque o coração sustenta. Governanta que se ergue, a verdade que sustenta e por sustentar impede a tirania da verdade. Estamos se desvela, não excesso de força, mas excesso de significado. Não destrua, não avance, não oponha, sustenta. O extremo se curva sem se romper. O tal aprende a soltar. Quando o imortal se torna eterno e o eterno se torna ancestral, o ser quebra a gaiola, sai do espelho e desperta o desvelar. O próximo passo não é força, é entendimento. O ancestral que cerca o ser pressiona por todos os lados, e muitos se perdem ao confundir profundidade com verdade, imersos na ancestralidade. Alguns perdem o caminho, outros perdem o nome, mas aqueles que haviam perdido o coração agora perdem o eu. Tudo isso na tentativa de alcançar a outra margem, a margem além do ancestral, aquela que muitos acreditam nunca ter sido pisada. Se desejam esse caminho, não deixem cicatrizes, não sucumbam ao dukkha, não se dobrem perante o sistema.
e observem com cuidado os outsiders. O mol das 18 autopoieses, uma a uma, como selos vivos, e as inspira para dentro de si. Kai, Retsu, Sani, Dustara, Auto, Shuji, Extendo. Não como poder, Mas como ordem respirante, e o gargalha enquanto murmura palavras perdidas. Mu assopra uma coordenada além do céu, além do profundo Tao, e uma porta se forma. A porta se abre e se dispersa em miríades de portas que mergulham nos campos estelados do vazio profundo, entre megaversos, entre vastidões sem nome. Surge Vultão como um dos destinos da escadaria. Fala. Esta é a escadaria para o trono. Quando primeiro chegar o grande advento, alcançará o seu último estágio. O sorri e desaparece. Aberta, esperando. Quem ousará subir sem deixar feridas no Tao?